Boa tarde, obrigado pela presença de todos, dedicar um pouco do tempo de vocês para conhecer um pouco mais sobre as questões que envolvem a aeronáutica, principalmente no que tange à prevenção de acidentes e também no que tange aos impactos no meio ambiente. Esse nosso curso tem como objetivo esses dois pilares: segurança no ambiente de trabalho. Nós vamos falar bastante sobre o contexto da agroindústria, que é o contexto que a Vanze está inserida e procura apoiar os seus clientes, e também sobre as questões ambientais. Qual o impacto que as telecomunicações causam no meio ambiente? Diga, por favor. Pois não. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos aí, né? Bom, dando continuidade ao speech que o Dani acabou de fazer, fazendo essa abertura quanto ao que nós vamos tratar hoje. O importante agora é que nós temos vários assuntos que são totalmente correlatos, tá? Quando nós falamos de OPEAs, nós falamos de segurança de voo, nós falamos de licenciamento, né, junto aos órgãos aeronáuticos, nós falamos quanto ao registro dessas OPEAs, né, dessas estruturas verticais nas esferas municipais, tá, que são junto às prefeituras, às secretarias de obras. Nós temos outros assuntos também que são referentes à parte do meio ambiente. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de um conjunto de necessidades, de um conjunto de fatores, tá, que podem proporcionar ou não a questão da segurança de voo, tá? Então, em primeiro lugar, seria bastante bacana a gente abrir espaço primeiro para vocês poderem se apresentar, vocês poderem falar um pouco mais do trabalho de vocês, e a gente vai conduzindo. Natasha, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Natasha, acredito que eu sou a menos experiente do time, da galera especialista, que vai se apresentar nessas três quarta-feiras de workshop. Eu sou formada há 7 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz MBA em Gerenciamento de Projetos, tenho alguns cursos e eu venho atuando nessa área da aeronáutica há pelo menos uns 3 anos. Então, ainda estou engatinhando, mas eu acredito que hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre legislação, questão ambiental, OPEs, eu acredito que vai ser bem produtivo. Perfeito, obrigado. Rogério, por gentileza, se você puder fazer só um overview, né, sobre as suas atribuições, sobre suas especialidades, por gentileza, para a gente poder começar o bate-papo. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Rogério Santiago, tenho um pouco mais de tempo de formado do que a Natasha, né? Já estamos aí com quase 30 anos nessa brincadeira. Venho trabalhando com telecom desde 1997, né, na implantação aí das bandas AIS, Base e aí por diante. E, ultimamente, trabalhando no mercado ainda em telecom, né, mas com uma ênfase voltada à operação de drones e levantamentos em si. É isso, basicamente é isso, e vamos em frente. Positivo, tá? Então, quando a gente fala, tá, dando continuidade ao nosso bate-papo, uma das preocupações, né, que grande parte dos nossos clientes tem é de sempre estarem aderentes, né, a todas as normas, a todas as regras, a todas as leis, tanto que envolvem tanto as esferas municipais, estaduais e federais, né? E quando nós falamos, né, dessa questão de normas e leis, principalmente na esfera federal, quando se trata aí das questões aeronáuticas e especificamente, né, das OPEAs ou estruturas aí verticais, nós estamos falando diretamente quanto à questão de segurança ao voo, né? E gostaria também de solicitar que o Coronel Jefferson, que é um especialista nessa área de segurança de voo, pudesse apresentar para nós aqui, que tenho certeza que hoje também vai ser um momento onde ele vai dar bastante colaboração para nós aí. Coronel Jefferson, por gentileza. Olá, boa tarde. Eu sou o Coronel Jefferson, sou aviador, me especializei em segurança de voo, no CENIPA. Já tenho alguns anos aí de experiência, um pouco mais que o Rogério, talvez, de formado. E sou especialista em segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada.
e já trabalho há bastante tempo como um investigador de acidentes aeronáuticos. Natasha, quanto às questões, tá? Como nós estávamos falando, quando a gente fala de OPEs, quando a gente fala de questões de estruturas verticais, tá? Nós estamos falando quanto à questão de regularização em várias esferas, tá? Em vários órgãos, tanto na esfera federal quanto na esfera municipal e estadual, como a gente já falou anteriormente, tá? Quando nós falamos das esferas municipais, tá? Nós estamos falando não só de infraestrutura, quanto à questão de Secretaria de Obras, nós estamos falando também quanto à parte de ambiental, tá? Aí, se você puder fazer começar um breve relato das necessidades, o que realmente, tá, precisa, tá, ser feito referente a estas estruturas, tá? Aí a gente já começa a bater um papinho e a gente começa a conduzir esse assunto. Sim. O ideal é que seja feito um estudo de impacto ambiental, como toda licença de obra que tem, enfim, toda obra feita de maneira correta precisa de uma licença e tem que ter esse estudo de impacto ambiental e, paralelamente, em esfera federal, enfim, tem que ter, como é que diz? A parte aeronáutica. A aeronáutica sempre vai exigir, seja um elemento temporário, seja um elemento definitivo, ela vai exigir essa licença aeronáutica se esse elemento ultrapassar certa altura, enfim, se for um atrativo de fauna, se for perto de uma zona de aeroporto, tem que verificar, porque a legislação da aeronáutica, geralmente, ela conflita com a legislação ambiental e com a legislação de cada prefeitura. Tem prefeitura que permite certas coisas e, em contrapartida, a ambiental não permite e a aeronáutica não permite. Então, essas três têm que estar muito bem amarradas. Então, faz-se importante as três estarem muito bem sincronizadas para poder você não ter nenhum problema futuramente. Não, positivo, tá? Quando a gente fala também de obrigatoriedade ou recomendações, Coronel Jefferson, uma coisa que seria muito importante para que os nossos clientes e as pessoas saibam, tá? Quando a gente fala de, vamos colocar, do Comaer, do Comando da Aeronáutica, tá? Quando a gente fala de obrigatoriedade, tá? Nós estamos falando o que gera obrigatoriedade ou em quais circunstâncias existe a obrigatoriedade de poder fazer o licenciamento ou quais são os tipos de estruturas verticais ou OPEAs, né, que como nós chamamos aí no nosso meio, quais são os tipos de OPEA que necessitam de obrigatoriedade, seja de um licenciamento para operação ou seja de uma inexigibilidade, e o porquê disso? Na realidade, a gente está falando agora dos obstáculos no entorno dos aeroportos. A importância de você submeter os projetos à análise da aeronáutica é para você verificar se esses empreendimentos poderão ferir gabaritos dos procedimentos de aproximação para pouso e dos procedimentos de saída desses aeroportos. Esse é um aspecto exclusivo do DCEA, do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, para fazer a verificação se esses projetos podem ferir esses gabaritos, porque ferindo os gabaritos que são estabelecidos nos planos de proteção de cada aeroporto, porque cada plano de proteção, esse zoneamento todo, ele tem suas dimensões estabelecidas em norma. Então, se esse projeto estiver ferindo, fatalmente é porque ele vai estar ferindo os procedimentos aeronáuticos da movimentação, da circulação aérea, de aproximação e de saída. A importância disso, dando uma traduzida, é que se você não faz essa verificação, não se submete a essa avaliação técnica, é a possibilidade de uma aeronave colidir com um obstáculo desse. Ou melhor, de um empreendimento desse tornar-se um obstáculo para a circulação aérea. Como a gente já viu acontecer, e não é raro. Até já citei outras oportunidades, a colisão de uma aeronave com um pivô de irrigação em uma fazenda, que acredito que é possível até que aquela estrutura tivesse liberada, mas como era um obstáculo móvel, ele acabou sendo colocado numa posição
que ele, apesar de não ser um obstáculo considerado no projeto, pela posição que ele ficou estacionado, ele passou a ser ele passou a ferir o gabarito do setor de aproximação da pista e houve a colisão com as consequências desastrosas, com a morte de pessoas, com a destruição do equipamento, enfim, é por aí. Perfeito, Coronel. E principalmente para os nossos clientes, tá? No setor sucroalcooleiro, tá? Onde tem inúmeras fazendas de cana, usinas de açúcar e álcool, etc. e tal, além, tá? De torres, porque normalmente nós tratamos como OPE as torres, que são estruturas mais significativas, mais altas, né? Mas existe uma altura mínima ou uma altura, a partir de X altura, que seja necessário fazer esta submissão, né, à aeronáutica, ou isso, toda e qualquer estrutura também deve ser feita essa submissão, e quem vai definir se existe a necessidade de licenciamento, se existe necessidade de um termo de inexigibilidade, ou se existe qualquer outro tipo de necessidade, quem vai avaliar isso é a aeronáutica. Assim, esse assunto aí, ele permeia vários órgãos, né? Não só a aeronáutica. A aeronáutica ela vai falar por esse aspecto de estar ferindo ou não o gabarito dos procedimentos ali. Agora, tem liberação da parte ambiental, da parte do município. Então, uma série de entes aí, eles acabam precisando opinar para que o projeto seja aprovado. Em relação a medidas, não, tem que ser submetido mesmo, porque cada aeródromo, cada lugar que se opera tem as suas características físicas e de circulação aérea. Então, qualquer projeto precisa, sim, passar pela avaliação da aeronáutica. Então, pelo que eu estou entendendo, aonde existe a obrigatoriedade, pela aeronáutica existe a obrigatoriedade de fazer a submissão de todo e qualquer tipo de estrutura vertical ou OPE, tá, seja para uma inexigibilidade ou seja para uma licença, né? E essa licença da aeronáutica ou essa carta de inexigibilidade aeronáutica nada mais é do que uma condicionante, um fator condicionante para os outros processos que outras entidades podem requerer, é isso? Exatamente. Na realidade, vai ser mais o ente que vai fazer a sua liberação, como outros também, como eu citei aqui no caso do aspecto ambiental, que tem que fazer a liberação também para verificar o impacto ambiental daquele empreendimento, até não simplesmente por questões de algo que pode se tornar um obstáculo para a circulação aérea, mas também assim para, às vezes, um empreendimento que vai produzir a atração de aves, por exemplo, ou atração da fauna, e essas coisas, né? Você vê, por exemplo, os lixões, os aterros sanitários, tem lá as suas regras, porque que precisam ser seguidas, as normas que já estão estabelecidas aí pelos órgãos ambientais, porque se não seguir, acaba atraindo o pássaro, que o pássaro vai se alimentar ali naquele lugar, depois ele tem um lugar dele de abrigo, de beber água, aquele negócio todo, mas acaba atraindo essa circulação de pássaro que também é prejudicial e pode provocar ocorrência aeronáutica. Então, assim, precisa sim, a aeronáutica ela precisa fazer a liberação dela a respeito de cada projeto. Perfeito. Ô, Rogério, e quanto a essa questão, você sendo piloto de drones, né, de veículos aéreos aí não tripulados, qual que é a importância, tá, dessas estruturas catalogadas? Isso seria somente para a segurança do voo da aeronave ou também para a questão de seguro ou algo do tipo? Com relação ao vamos dizer assim, à estrutura vertical, para o drone não há assim, muita interferência, porque o drone tem uns sensores frontais, laterais, enfim. Porém, ele precisa saber dessas estruturas no momento que ele solicita o voo junto aos órgãos competentes. E nesse ponto você precisa fazer essa informação, somente isso. Mas para a operação da aeronave, como geralmente a operação é em veloz, então a gente consegue, e com os sensores ligados, né, você consegue não ter problema de impactar a aeronave nessa estrutura, entendeu? Não, positivo. Ô Dani, você gostaria de fazer alguma parte já referente aos assuntos que estão sendo tratados, quanto à parte de leis, legislações, aquilo que nós havíamos conversado no início?
Sim, só complementando o que os colegas estão abordando, a Constituição Federal, ela considera a questão de meio ambiente como uma competência concorrente, ou seja, compete à União, aos estados e aos municípios produzirem as suas leis. E, principalmente no que tange aos municípios, por conta de questões, fatores locais, regionais, como a Natasha falou, pode haver algumas diferenças entre as prefeituras. Então, nem sempre o que a prefeitura da cidade A está exigindo vai ser igual à da cidade B. Às vezes, uma cidade é colada na outra. Mas as autoridades têm um procedimento de legislação, às vezes, um pouquinho diferente para legalizar a torre, para fazer a emissão da licença de funcionamento. Então, tem também as questões da legislação estadual, decorrente, né, de cada dessas 27, né, nós temos 27 Estados-membros aí no Brasil, então tem uma certa complexidade, né? Já devolvo a palavra aí, que se começar a falar de coisa legal, o negócio vai embora. Não, tranquilo. Perdão, alguém? Posso fazer depois? Pois não. É o Coronel Fernandes. Coronel Fernandes, por gentileza, boa tarde. Eu vou, na verdade, complementar a fala do Jefferson, porque só para ficar bem dito, né, bem definido. Qualquer tipo de construção ao redor ou perto de aeródromos, quer dizer, assim, no rádio até 12 quilômetros de aeródromos, a regra submete o projeto inicial ao comando da aeronáutica via Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Esse é um procedimento até fácil, porque o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o pessoal não conhece assim, muito, o pessoal de fora, mas a gente não deve nada às melhores instituições de controle de espaço aéreo no mundo, né? Aliás, é quase que uma das principais no mundo é o nosso Departamento de Controle de Espaço Aéreo brasileiro. E a regra número 1 é você submeter as informações iniciais e que depois vão ser complementadas ou não. Ou seja, você coloca as informações iniciais sobre aquele projeto que você está querendo construir, uma torre de comunicação, um edifício, qualquer coisa desse tipo. O próprio Departamento de Controle de Espaço Aéreo ele vai emitir um documento dizendo se é possível aquele projeto, ou se não é possível, ou se é preciso que sejam apresentados mais elementos para que seja analisado. Então, essa já é uma questão muito interessante, porque o primeiro passo é esse, né? Qualquer coisa que vai ser construída, o primeiro passo é esse, conseguir que seja submetido ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Aí depois entra os outros órgãos, claro, a ANAC vai entrar em relação à parte de aeronavegabilidade, por aí vai. E nessa questão que o Dani falou agora sobre as questões ambientais, existe assim um calhamaço de legislação, isso aí o Coronel Jefferson conhece muito bem, sobre o problema do risco aviário, sobre instalações. Vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo. Uma determinada empresa lá de Minas Gerais, ela conseguiu uma doação de uma área, de um terreno muito bom lá da prefeitura, para instalar lá o frigorífico dela, né? Mas ficava nas imediações ali do aeródromo, do Aeroporto Internacional, lá em Lagoa Santa. E aí, simplesmente, a aeronáutica não permitiu que fosse construído porque feria toda a legislação referente a isso. E, apesar de que eles tentaram, de outras formas, chegou a pedir ao comandante da aeronáutica uma reconsideração, mas não tinha como, porque era uma legislação que não tinha como fugir, né? Então, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado. Como o Dani falou, além da legislação municipal, ainda tem a legislação estadual e tem uma legislação federal que também tem que ser vista, né? Positivo, Coronel, positivo. Muito obrigado aí pela parte.
E realmente, né, seguir essas, né, normas e regras aí é realmente de suma importância para que a entidade não venha ter nenhum... Primeiro, não venha correr o risco, né, de construir algo e depois ter que derrubá-lo, né? E nós já tivemos casos aí onde, por se colocar sob apreciação da aeronáutica, estruturas construídas sem autorização, vamos colocar assim, e não puder ser construído naquele local, já houve muitos casos aí de ordem de demolição dessas... Sim, sim, existe sim. Existe sim, porque a partir do momento que você faz, são duas coisas que podem acontecer, né? Uma é a própria fiscalização da aeronáutica atuando. Então, existe uma fiscalização, sim, feita pelo Comando Aeronáutico, além da fiscalização feita pela ANAC, né? Da Agência Nacional de Aviação Civil. E encontrando algum tipo de edificação desse tipo e não esteja regularizado, você começa um processo que pode levar realmente à demolição. Então, você vai estar investindo um recurso ali numa obra cara, complicada, que exige tempo para ficar pronto e, de repente, você não vai ter aquilo funcionando, né? E existe também a própria fiscalização por parte dos operadores. Então, está lá o piloto voando, vê que tem alguma coisa ali que pode estar atrapalhando uma aproximação visual, ou, em alguns casos, uma aproximação para o instrumento. Ele vai lá, reporta, e aí vai ser feita uma verificação e vai ser pedido, sim, que seja verificado se está regularizado ou não. Se não estiver regularizado, é o risco de demolição, né? E sem contar que nós temos aí uma coisa muito séria, né? Porque isso o Dani pode aí falar horas e horas sobre isso, né? Não correr o risco de um acidente ou de um incidente envolvendo uma aeronave numa situação dessa, porque o choque de uma aeronave num obstáculo desse, que redundar em morte, ele começa com todo aquele procedimento civil de indenização e termina com cadeia, né? Então, a gente está falando de alguma coisa muito séria, né? Sim, exatamente. Tem uma série de questões aí associadas às questões de voo que qualquer negligência nos procedimentos de segurança, que é um dos objetivos aqui desse curso, a gente pelo menos dá algumas boas referências, né, de boas práticas que não devem ser negligenciadas, né? A gente tem que tomar muito cuidado e ser bastante vigilantes nas questões de segurança das aeronaves. Não, com certeza. Ô, Natasha, hoje, tá, quando nós falamos de licenciamento por parte do meio ambiente, tá, do licenciamento ambiental dessas estruturas, tá, quais são as principais condicionantes, quais são os principais fatores que são pedidos pelos órgãos, tá, para que se possa obter tanto a LP, que seria a licença provisória, ou a LO, que seria a licença de operação? Então, isso varia conforme o município. Vou dar um exemplo assim bem genérico. Por exemplo, o que é pedido aqui no Rio de Janeiro certamente não são as mesmas coisas que são pedidas em Paraty, que é uma cidade histórica, em Ouro Preto, enfim. A gente está fazendo um levantamento nas cidades do oeste do Mato Grosso do Sul, que tem cidade que pede muita coisa e tem cidade que não pede quase nada, tem cidade que é mais flexibilizada. Então, é muito genérico, é muito assim, tem cidade que pede pouca coisa. Então, por mais que exista uma legislação estadual, né, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente sabe que o órgão estadual, né, do meio ambiente pede inúmeras condicionantes, né, para poder expedir a licença ambiental, mas também, se porventura, e o município também pode pedir algo a mais que o órgão estadual pede? Sim, sim. Resumindo, então, para que hoje uma empresa possa construir uma torre ou uma estrutura qualquer, seja um prédio, seja uma caixa d'água, seja uma torre, ou independente de qualquer estrutura vertical, tá, que vá ser construída, existe a necessidade, primeiro, pelo que eu entendi do coronel, de nós submetermos aí a apreciação da aeronáutica,
né? Sim. Para que nós não incorramos no risco de ter uma negativa por parte da aeronáutica, e esta liberação ou este documento seria uma das condicionais para os outros órgãos, por exemplo, o meio ambiente, ou Secretaria do Meio Ambiente. E quando nós falamos referente à Secretaria de Obras das prefeituras, isso também varia de prefeitura para prefeitura? E quais Sim, seriam os procedimentos que devem ser adotados pelas empresas para que eles fiquem 100% aderentes aí às normas e às legislações? Varia sim, Edgar. O ideal é que cada construtor, cada pessoa que vai contratar que vai construir, né? Que vá à prefeitura, faça essa consulta, ou então contrate um consultor e faça essa pesquisa, porque tem prefeitura que é muito minuciosa, tem prefeitura realmente que tem essa questão das áreas de preservação ambiental, tem prefeitura que tem tombamento histórico, tem muitos detalhes mesmo, que se a gente for continuar falando aqui, a gente vai a tarde inteira conversando. É bem detalhado mesmo. Perfeito. Principalmente em área urbana, você tem a interferência do IPHAN também, que em dado momento ele vai solicitar alguma documentação que libere isso para que o construtor, né, a pessoa que esteja licenciando, ela entre com essa documentação, principalmente com a anuência do IPHAN. Isso geralmente em área urbana, entendeu? Densamente povoada. Correto. Uhum. Perfeito. E em relação, existe alguma forma, tá? Quando tanto o Coronel Jefferson quanto o Coronel Fernandes, tá, falou referente aos aeródromos, proximidade dos aeródromos, todo e qualquer aeródromo, ou aeroporto particular, aeroporto com pistas agrícolas, etc. e tal, todos estes se aplicam à mesma regra? A regra se aplica independente se seja um aeroporto grande ou se seja um aeroporto pequeno. As regras, tá, para as questões aeronáuticas se aplicam da mesma forma? Se aplicam, sim. Independente do tamanho do aeroporto ou da movimentação, as regras se aplicam a cada um deles, entendeu? E principalmente aqueles aeródromos que são pouco fiscalizados, né? Ali é que muitas vezes as condições latentes para o acidente estão mais presentes. Até pela falta de uma cultura de segurança naquele contexto, pelo tipo de tráfego que acontece ali, a aviação que opera aquilo ali, a fiscalização normalmente ela não alcança aqueles propósitos da prevenção de acidentes aeronáuticos. Os operadores eles passam a ter mais liberdade, assim, até por uma questão de cultura e se sentirem um pouco mais livres, e a falta da supervisão propriamente. Isso é um aspecto assim da prática. Agora, em relação ao aspecto legal da legislação, é obrigatório, sim, em todos os aeroportos, para que você construa um aeroporto, para que você renove uma portaria de um aeroporto privado, de registro de um aeroporto privado, você precisa, sim, submeter esse projeto à avaliação da aeronáutica, com toda certeza. Perfeito. Coronel Fernandes, tem alguma consideração a ser feita? Não, é exatamente isso. É interessante que uma vez eu ouvi de uma pessoa, né, de um aeródromo pequeno, falando assim, as regras que se aplicam lá na capital não se aplicam aqui no interior, não. A gente tem que rir, né? Porque a legislação ela é da União, né? Não é uma legislação específica. Na área aeronáutica, não é uma legislação específica do Estado nem do município. É uma legislação da União, né? É uma legislação sempre federal. Até como o pessoal brinca muito, né? Estou numa aeronave, começou uma confusão lá, e aí tiveram que chamar a polícia. Quem é que vai lá resolver o caso? É a Polícia Federal, porque qualquer tipo de incidência ou de problema a bordo de uma aeronave é sempre considerado um crime federal, é sempre considerado um crime em que a União é que vai ter que atuar, né? Portanto, assim, é bem interessante essa questão, porque às vezes acham, não, mas aqui é só uma pista. E, claro, para a construção do aeródromo, para a construção da pista de pouso, para a localização, esse tipo de coisa, existem legislações específicas, né? Então, vamos lá, um aeroporto de grande porte, a legislação é muito mais pesada, tem muito mais coisa aí para ser vista, né? Um aeródromo, por exemplo, dentro de uma fazenda, um aeródromo privado numa fazenda, vai
as condições são outras, exatamente porque é outra legislação que incide. Agora, em termos de segurança, é a mesma coisa. Em termos de o que vai ser colocado ali naquele local, tem que ser observado, sim, a legislação federal com relação a isso. E não é, assim, não é nada bicho de sete cabeças, né? O pessoal pensa, é uma coisa assim do outro mundo. Não, nada que foge a qualquer tipo de legislação que seria aplicada ao empreendimento normal de construção, só que com essas nuances, né? De saber se pode ou não pode, se pode construir ali, quais são os condicionantes, principalmente em relação à visibilidade do que vai ser construído, como é que você faz a sinalização dessa torre, como é que você faz a sinalização desse prédio. Então, são esses detalhezinhos assim que são incidentes. Perfeito, né? E outra pergunta que seria interessante por exemplo, quando você vai construir uma torre, é levado em consideração os aeródromos que estão próximos e quais os riscos que essa edificação pode representar aos aeródromos. Ok, tá? E no caso de fazer um registro de um aeródromo, a regularização de um aeródromo, tá? Isso já leva-se em consideração todos os processos ou todas as localidades onde existem OPEAs, tá, informadas aos órgãos aeronáuticos, e de que forma que é feito isso? Vamos supor que vá se fazer uma regularização de um aeródromo qualquer, né, num determinado local, e uma OPEA, ou uma torre, ou uma edificação já construída não tenha sido catalogada, não tenha sido formalizada junto à aeronáutica, tá? Se porventura, de que forma que isso é tratado pelos órgãos aeronáuticos? Essa foi uma questão muito interessante, porque o que mais a gente tem aqui no Brasil, né? Você tem muitos aeródromos aí espalhados pelo país, principalmente dentro de fazendas, dentro de localidades mais complicadas, né? E que você nunca submeteu aquilo a um processo de regularização. E a administração, a todo tempo, ela está aberta para essa regularização, né? Basta que o operador ali, eu quero trabalhar seguro, eu quero trabalhar sem problema. Então, contrate uma empresa, contrate um grupo que possa ir lá fazer esse levantamento, trazer para ele o que ele precisa fazer para que essa regularização ocorra, né? E se já tiver algum tipo de obstáculo ali, então, fazer o projeto, se for um aeródromo novo, faz o projeto, então, visando se não quer se derrubar aquele obstáculo, faz um projeto que seja adequado né? Vamos lá, tem uma torre lá que é de retransmissão de sinal de telefonia celular e tal. Ok, então vamos trabalhar em função disso, né? Agora, se for algo que já existe, então vamos regularizar, principalmente a parte de projetos. A Natasha pode falar bem sobre isso, aí o Rogério também. De ir lá e fazer a regularização mesmo, fazer o projeto direitinho, colocar no papel. Tem aeródromo que é construído assim, sem nenhum tipo de documentação, então vamos documentar tudo, vamos documentar como é que foi construído, então, como é que foi considerado. Porque eu vou colocar agora o Dani aí na roda, porque as implicações no campo do direito são enormes, né? A gente sabe que, por exemplo, a aeronave, que não custa barato, eu acho que o Jefferson também pode falar um pouco sobre isso, fez um pouso num aeródromo que não tem regularização nenhuma, aquela aeronave se quebrou toda, perda total. E vai lá no seguro, eu quero aqui a indenização, eu quero receber o prêmio, cadê o seguro? O seguro vai chegar para ele e falar, meu filho, sinto muito, mas você não, né? A mesma coisa se aplica no caso lá dos drones, né? O Dani, a gente já pegou muito desses casos, do pessoal, eu tenho aqui um aeródromozinho ainda na fazenda tal e vou tocando. Não é assim, não é assim que acontece, né? E o Dani pode falar um pouco também, que ele já estudou sobre isso, um caso simples, de um crime que é cometido muito pelo pessoal da aviação agrícola, infelizmente, decola de um aeródromo que não existe, não está em lugar nenhum, e aí relata para o órgão de controle de tráfego aéreo, mesmo fazendo um voo visual, você decolou de onde? Decolei da fazenda XYZ, né? Nada, ele decolou de outro lugar qualquer, e às vezes pousa em outro lugar qualquer e não está nem aí para coisa alguma. Quando a gente fala de aviação agrícola, é um caso à parte, aí tem que ser olhado com muito carinho, né? Porque
é fundamental para a atividade do agronegócio, fundamental aqui no Brasil, com grandes extensões de plantação de soja, etc. e tal, mas que ainda tem muito que se fazer em relação a isso, ainda tem um trabalho de conscientização forte. Eu acho que também o Jefferson pode falar muito isso, sobre as estatísticas de incidentes e acidentes envolvendo aeronaves agrícolas, é uma coisa bem complicada, né? E assim, é muito sazonal, né? Então, de repente, você tem ali no norte de Goiás, e ali no Mato Grosso, por exemplo, de uma hora para outra, todo mundo voando ao mesmo tempo e de repente, quando você tem um período lá que não é mais utilizado, todo mundo no chão, né? Isso causa aí um problema muito sério, né? Isso causa uma complicação. Eu estava, recentemente, aí teve aquela crise está tendo, né, a crise dos gafanhotos, e aí noticiaram, não, tem mais de 70 pilotos já prontos para combater os gafanhotos, tal. Mas aí como? Vai decolar visual e vai ir contra a nuvem de gafanhotos, e vai jogar inseticida, e essa nuvem de gafanhotos vai estar em cima de uma plantação. Quer dizer, tem uma série de coisas aí que tem que ser muito bem planejadas, né? Pode ser bem como é noticiado, né? Uhum. E aí, o Dani aí pode nos dizer bastante sobre isso, falar bastante sobre isso. Sim, de um modo geral, tudo que acontece nesse universo está sujeito a sanções civis, né, criminais, administrativas, e é um universo muito grande de punições e de legislações, e que muitas vezes as pessoas contam com o risco, né? E risco, no final, pode se converter num grande passivo, né? Passivo de custos e o principal infelizmente, pode vir a óbito em pessoas, né? Tanto no solo como quem está operando as aeronaves, né? Se eu puder complementar, Dani. Assim, antigamente, em relação à primeira pergunta do Edgar aí, sobre implantações que já estão ali, aí se vai construir, se pretende construir um aeroporto e tudo. A melhor saída é sempre regularizar tudo, regularizar a implantação e regularizar o aeroporto. Antigamente, quem fazia a regularização dos aeroportos privados era o Comando da Aeronáutica por meio dos Comares. Essa atribuição passou para a ANAC. Quando os Comares faziam, nós tínhamos uma atividade, uma possibilidade, não sei como que a ANAC está fazendo agora, aqui não tem comparar a aeronáutica com a ANAC, nada disso. Mas nós fazíamos vistorias nos locais para verificação, que recebíamos o projeto, fazíamos tramitar por todos os órgãos que precisavam opinar a respeito dele, zoneamento de ruído, impacto ambiental, a parte de proteção ao voo, a parte a parte de estrutura, de engenharia, e depois nós íamos ao local fazer a verificação. Então, nessa época, nós tínhamos essa ideia de como acontecia. O que é importante, porque no final das contas, tudo isso aí serve para a preservação de vidas e do patrimônio. Quando você tem grande aderência às normas, você acaba trabalhando no sentido da segurança das pessoas e do patrimônio. Então, assim, em relação a esses aeroportos, alguns eram registrados, eram os privados, e os públicos eram da alçada do DAC, que eram homologados por meio de portaria de homologação. Então, era um processo maior ainda. E aí, em cada caso, como falou muito bem aí o Fernandes, existe lá para cada nível de aeroporto, para cada categoria de aeroporto, aí você tem lá sinalização horizontal, as dimensões que ele precisa ter, área de escape, pista de táxi, resistência do piso, dimensões da pista. Então, tudo isso aí de acordo com a categoria que aquele aeroporto se propõe a ter. Então, precisa ser observado dentro dos seus níveis, mas a legislação é para todo mundo, e para garantir a segurança, precisa estar tudo regularizado. Porque, assim, digamos que alguém queira construir um aeroporto em um determinado lugar, ele vai ter que submeter esse projeto, mas tem uma edificação ali, uma torre, que por um acaso, ele não sabe, não esteja regularizada, mas ela tem que ser considerada por quem vai, vamos falar assim, do que deveria ser, né? O que deveria ser feito. Tem que informar sempre, porque nesse caso aí, ela tem que saber qual é a medida dessa torre ali, né? E para verificar se vai impactar ou não com a circulação aérea que vai acontecer ali. Enfim, esse é o caminho, é isso. Não, maravilha, excelente, excelentes considerações.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta para poder fazer para os nossos convidados? Alguém tem alguma dúvida a ser feita? Benival, Ana Maria Helena? Tudo bem Pois, para vocês? Estão me ouvindo? sim, Sim. estamos te ouvindo. Só voltando um pouquinho, né, complementando a fala do Coronel Fernandes, que ele falou se tinha algum exemplo de violação, né? Eu, como consultor aeronáutico, atualmente, eu estou com um pequeno probleminha, né, que já chegou pronto para mim, de Jaru, uma torre, se não me engano, da Claro, viola 3 metros, tem licença da prefeitura, alvará, licença de funcionamento, só que eles não submeteram a aeronáutica. A gente está do lado contrário do circuito visual, né, de aproximação, a gente alegou isso, só que eles estão exigindo o rebaixamento de 3 metros ou uma declaração de interesse público para que aquela torre ela se mantenha com a altura de 43 metros, se não me engano. Então, teria que eliminar o para-raio para adequar ao gabarito local. E eles pediram todas as informações, né, de quem construiu, quem opera, e até eu que estou fazendo o licenciamento para estar mandando para a junta, né, de julgamento da aeronáutica aqui no Rio, para estar sendo julgada, né, ou a gente apresentar esse interesse público, que deve ser a saída. Né? Conforme o coronel Jefferson também falou, é importante a obrigação de quem está regularizando ou construindo uma pista, ele fazer o levantamento dos obstáculos ali existentes, porque a aeronáutica vai conseguir ver se ele tramitou, se está licenciado ou se é passível de uma regularização. Né? Porque também não adianta eu querer construir uma pista e no caderno, né, que eu vou, no meu anexo, que eu vou elencar as obstruções, obstáculos, e eu falar que não existe. Então, também eu estou induzindo o técnico da aeronáutica, ao emitir um parecer para regularizar ou autorizar minha pista, que não tem nenhum obstáculo naquela área a ser respeitada. Né? Tipo, para mim chegou ontem um trabalho de 230 torres de transmissão, mais ou menos numa faixa, numa linha de 110 quilômetros, onde 4 torres está dentro de um gabarito do Laranjal do Jari, uma pista pequena, inclusive a linha de transmissão, ela corta, né, uma das cabeceiras. E quem regularizou a pista não teve a capacidade de apontar esses obstáculos para a aeronáutica. A aeronáutica simplesmente deu o parecer para o requerente da pista. E quando a empresa apresentou o OPEA para regularizar as 230 torres de transmissão, foi indeferida por causa desses 4 pontos. Ou seja, tudo isso porque não foi feita uma pré-análise e uma submissão aos órgãos corretos anteriormente. Não é tipo assim, a torre de transmissão estava fazendo o projeto para a aeronáutica. Só que quando eles começaram a fazer esse estudo, a pista em si estava fora do Rota-E. Então, o consultor entendeu que não ia ter obstáculo nenhum. Né? Então, onde a torre está violando 80 metros, a torre tem 6 metros, 86 metros. Então, naquele local só poderia 6 metros de altura. Uhum. Né? Então, e também o consultor que deu entrada para regularizar o aeródromo, ele não elencou essas torres de transmissão dentro do gabarito. Então, fica tipo elas por elas. E nessa linha que está sendo construída, paralelo a ela, já existe uma linha anterior. Então, não é uma coisa nova. O obstáculo que está sendo construído é novo, mas paralelo a ele já é existente uma outra situação. Uhum. Então, faltam informações dos dois lados. Não, entendi. Perfeito. Dani, você tem mais alguma consideração a ser feita? Sim, eu acredito que agora agradecer a presença, né? E para os próximos encontros, temos aí esses outros temas mais ligados à prevenção de acidentes, né? Com dicas práticas, né? As boas práticas que a gente pode implementar. Muitas delas é custo zero, né? Ou é um custo baixíssimo, né? Em razão do benefício que elas trazem. Pela experiência, a gente constatou que nas empresas, muitas
coisas estão em situação de não conformidade por falta de conhecimento. Então, o objetivo de fazer esse bate-papo, chamar os especialistas, é exatamente a gente estar fornecendo um pouco falando um pouco sobre essas boas práticas. Então, Dani, acho que a gente já pode caminhar aí para o agradecimento final a todos, né, agradecendo a todos os participantes. Com certeza. Muito obrigado pela presença de todos. O material vai ficar disponível no YouTube para quem quiser rever e também enviar, né, para as pessoas que entenderem que têm interesse no assunto. E até o próximo encontro.